Ei, gente, tudo bem? Estamos aí para fazer mais uma questão. Você está vendo a nossa questão hoje da banca FGV, essa questão do ano de 2024, e o tema dela é um tema que faz parte de muitas provas, que é a tipologia textual. É claro que na prova você vai ter um texto grande, na maioria das vezes, e aí eles vão te perguntar se o texto é narrativo, se é dissertativo, se é argumentativo, enfim. Mas essa banca FGV para você que vai fazer um concurso baseado nela ou elaborado por ela, sempre você encontra uma questão de tipologia textual desse modelo aí. Olha aí comigo na tela. Há uma diferença entre textos publicitários e texto de propaganda. Assinale o texto que se enquadra entre as propagandas e não sobre a publicidade. Então, eu quero um que tenha a ver com propaganda e não publicidade. Pause a sua tela, resolva e em seguida volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. A FGV, como eu disse, tem o hábito de fazer questões desse tipo. E ela, então, coloca trechos, ela coloca frases. Olha a primeira aí. Diz assim: compre homo, lava mais branco. Aí você fala assim: isso é propaganda do sabão em pó. Não é isso que a gente costuma dizer? Então, vamos anotar uma coisa sobre tipologia textual. Existe um tipo de texto que se chama texto injuntivo, porque eu acho que você já ouviu falar de texto descritivo, de texto narrativo, de texto dissertativo, ou expositivo, ou argumentativo, mas o texto injuntivo é o texto que você menos ouve dizer. Então, vou anotar o que é isso aí. Olha só, o texto injuntivo é aquele que tem como alvo o receptor. Então, o texto injuntivo, ele dirige-se explicitamente ao receptor. Como assim, professor? Ele se dirige explicitamente. Porque, na verdade, todo texto é feito para atingir um leitor. Se eu escrevo uma crônica, eu pretendo que alguém leia e raciocine como eu raciocinei. Se eu escrevo uma notícia, eu quero que alguém leia para se informar. Se eu faço um texto didático, eu quero que o aluno pegue aquele texto para se esclarecer. É isso. Mas eu fico conversando com o leitor. No texto injuntivo, sim. Olha aí na tela. Quando a gente fala em texto injuntivo, é comum a presença daquilo que a gente chama de interlocução. Interlocução é se dirigir ao interlocutor. Quem é o interlocutor que eu tenho? É a quem eu me dirijo. Quando um padre ou um pastor estão na igreja, o interlocutor deles são os fiéis. Quando um professor está na sala de aula, o interlocutor deles são os alunos. Quando um apresentador de TV está no estúdio, o interlocutor deles são os telespectadores. Então, o interlocutor é com quem a gente fala. Então, anote uma coisa. Quando a gente fala, né, dessa presença da interlocução, ou você pode ter a presença do vocativo, que é aquela figura não, que é aquela função sintática, que é separada por vírgula. Meus amigos, vírgula. A partir de amanhã, temos uma nova loja no seu bairro. Eu estou conversando com os meus amigos. O meu interlocutor é o que a gente chama de vocativo. Ou então, anote, é muito comum também a presença do texto injuntivo de verbo no imperativo. O indicativo é aquele que exprime uma certeza. O subjuntivo é aquele que exprime uma dúvida. E o imperativo pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um conselho, ou pode ser uma interlocução. Olha aí na tela. Na letra A, compre ombro. Esse verbo está no imperativo. Viaje Air France. Colabore com a PAI. Aumente seu capital. Esse seu é o capital do interlocutor. Não acredite em boatos.
invista em criptomoedas. Você está vendo que em todos os 5 trechos houve verbo no imperativo. Só que aí o que acontece é o seguinte, anote aí. O texto injuntivo, ele é muitas vezes presente em 2 tipos de texto: na publicidade e na propaganda. E eu estou dizendo isso porque a gente, no senso comum, confunde as 2 coisas. E não são coisas iguais. Tanto é que existe o curso de publicidade e propaganda, ou propaganda e publicidade. Não é um. Quando você está vendo TV, às vezes você está vendo um programa, está interessante, aí o apresentador pede um break, quer dizer, pede um comercial, e você fala assim, não, vou aproveitar, vai passar uma propaganda, vou ao banheiro. Não vai passar propaganda. Existe algo comum entre propaganda e publicidade? Existe. Você viu aí que todas elas podem ter verbo no imperativo. Agora vamos anotar. Quando a gente fala, então, de publicidade e de propaganda, tanto a publicidade vende, quanto a propaganda também vende. Se eu olhasse por aí, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Só que tem um detalhe, você vai colocar aí agora comigo na sua anotação. A propaganda vende entre aspas. Como assim, professor, vende entre aspas? É porque um termo, quando é escrito entre aspas, dentre outras coisas, é porque ele está no seu sentido não muito próprio, às vezes até no sentido figurado. Então, vou te dizer por quê. Vamos notar? A propaganda e a publicidade, como eu acabei de escrever aí, elas vendem. Só que a publicidade vende produtos. Então, o interesse é comercial. Então, quando o Faustão, aquele apresentador de TV, falava assim, vamos agora ver os reclames do Plim Plim. O Plim Plim é a Globo. E os reclames, a palavra reclame, significa divulgação comercial. São as propagandas antigas, propaganda entre aspas. Então, o que ele chamava, ou que os apresentadores chamam, que é o intervalo comercial, é para vender os produtos dos patrocinadores. Então, vejam comigo aqui na tela. Na letra A, quando fala compre Omo, isso aqui é um produto. Esse produto que lava mais branco, se isso aqui é comercial, isso não é propaganda, isso é publicidade. Ok? Então, na verdade, isso é interesse comercial. Agora, anote aí, a propaganda, ela vende ideologia. Então, ela não é comercial, ela é ideológica. Aquele inferno chamado propaganda eleitoral gratuita, que todo ano eleitoral tem, não é para você dar o dinheiro para o candidato. Você vai dar depois, quando ele for eleito. Né? Não é para você comprar o candidato, alugar o candidato, ou investir no candidato. Como assim, professor, investir? Olha aí na tela. Quando você vê na letra D, aumente seu capital, invista em ações. Quando eu falo em capital ou quando eu falo em ações, eu estou falando de um produto que não é igual o Omo, mas é um produto bancário. E esse produto bancário, se é investimento, é publicidade. Então, a publicidade, ela não investe em nada que seja ideológico. Ela vende produto que envolve transação mercantil. Então, na verdade, vamos anotar, quando a gente fala de ideologia, então, eu posso ter uma ideologia que é política, eu posso ter uma ideologia que é também, né, de saúde, eu posso ter uma política que é de educação. Então, quando você vê aqueles posicionamentos, aquelas peças do governo federal sobre campanha para combater a dengue, sobre vacinação da gripe, enfim, aquilo é um texto para convencer o interlocutor, convencer o receptor a consumir alguma coisa que não é produto comercial, mas tem uma intenção didática, ideológica, de
manter, manipular, orientar o outro. Então, por exemplo, na letra B de bola, isso aqui, Air France, é o nome de uma companhia aérea. Você tem que pagar passagem. Então, se você tem que pagar passagem, isso também é publicidade. E das duas que sobraram, você acertou se você marcou a letra C. A APAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, quer dizer, é como se fosse a divulgação de uma entidade que age em benefício das crianças que têm ou que são crianças especiais. Então, quando eu peço para você colaborar com a PAI, para você doar um dinheiro para o Hospital do Câncer, para você fazer um Pix para ajudar os necessitados das enchentes, tudo isso aí é interesse de atingir o receptor, não porque você vai comprar um produto com dinheiro, mas que você vai usar aquele canal para divulgar alguma coisa que vai ser filantrópica. E aí, na letra E, olha aí, não acredita em boatos. Criptomoedas. Se tem ideia de moeda, tem a ideia de dinheiro. Então, isso será a questão da publicidade. Então, aí nós temos essa questão, cuja resposta foi letra C, a respeito de tipologia textual. Todo, todo concurso que você for fazer será um concurso em que cairá pelo menos um texto. Né? Tem concurso que tem mais de um. E aí, se você olhar na tela, eu tenho um curso chamado Exercitando Português, e uma das partes que ele tem, porque ele tem várias partes, é a parte de interpretação de texto. Nós temos o Exercitando Português, que vai falar de ortografia, que vai falar de termos da oração, que vai falar de concordância verbal, de todos os temas do edital. Mas esse aí é um tema sobre interpretação de texto. Você vai saber sobre as funções da linguagem, você vai saber sobre denotação e conotação, você vai saber sobre essa ideia, né, das marcas de subjetividade do texto, coisas que se perguntam teoricamente e que são importantes que você saiba. Então, se você está estudando para concurso, ainda que ele não tenha sido divulgado, procure esse produto. Tem ele só e tem também o combo com todos os temas. Então anote aí, www.ricardoerce.com.br.